Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação no livro de Provérbios, o capítulo 20, a partir do verso 14. Diz assim: nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Quem compra não dá valor ao produto do que está vendendo, mas quando consegue seu preço sai se gabando, contando vantagem. É o que diz aqui. E aqui fala do produto, mas tem muitos que desfaz das pessoas, achando que elas não têm valor e você sim, e mais que ela. Só que Jesus nos ensina a humildade. Em toda a sua trajetória como homem, até a cruz, se colocou o pior dos homens para salvar com o seu sangue derramado o ser humano, a criação de Deus. Quando o amor é dessa magnitude, dá-se valor, mesmo aos que não têm. A humildade e o perdão nos leva a agradar o coração de Deus. No livro de Mateus, capítulo 23, o versículo 12, nos diz assim, o próprio Jesus nos diz: quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, as pessoas podem humilhar o quanto elas quiserem, porque Deus, em sua infinita misericórdia, é quem exalta. O versículo 15 diz assim: há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. De nada vale tanta riqueza material, sem o conhecimento e principalmente a obediência da palavra de Deus. O restante não vale nada. O versículo 16 diz assim: tome-se a roupa àquele que fica fiador por outro, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. No versículo 16 nos fala sobre o fiador, que deveríamos principalmente nos certificar, na verdade, de alguma garantia ou estar pronto a assumir o compromisso já falado muito sobre isso quando eu li em Provérbios. Se vocês quiserem meditar lá, Provérbios 6, do 1 ao 5, fala sobre o fiador, se devemos ou não e as nossas obrigações se formos fiador de alguém. O versículo 17 diz: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. O que se ganha com fraude parece ser bom, isso no momento, mas sempre virá as consequências. E imagine, ou nem dá para imaginar, o quanto a balança vai pesar. E boca cheia de areia já é horrível. Pode ser pior do que isso, muito pior. O versículo 18 nos diz: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Fazer a guerra com prudência. Tudo o que se planeja e entrega assim confiantemente nas mãos de Deus terá êxito. Seja o que for, sempre vai ter êxito. É só entregar na mão de Deus, pois a tua prudência foi confiar em Deus. Essa é a nossa prudência, porque eu me encaixo nessa também. O versículo 19: o mexeriqueiro revela o segredo,
Portanto, não te metas com quem muito abre os seus lábios. Mexeriqueiro, fofoqueiro, depende da Bíblia, né? Gosta de saber das coisas para sair falando e, pior, distorcendo os fatos. Esse logo é identificado. E o bom é se afastar, ou, se não é tão possível, aprenda a fechar a boca perto dele. E ore muito por sua conversão. Se tiver oportunidade, aí você aconselha. O versículo 20 nos diz assim: a quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Essa lâmpada é a lâmpada da vida. Em Êxodo 21:17, diz que quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. E em Mateus 15:4, diz assim: porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Jesus responde à afronta dos escribas e fariseus aqui, chamando-os de hipócritas. Eles escreviam, liam as leis, mas não cumpriam. E uma delas era a não honrar pai e mãe. E Jesus alerta que era possível de morte, e a morte espiritual. É gravíssimo isso. Não importa o que façam seus pais, ou os nossos pais, cuide deles, sendo possível. De qualquer forma, os respeitem, pois foram escolhidos por Deus para dar-nos a vida. Sempre temos algo a aprender. Amém? Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.